Amados. Amém? Vou te dar 15 segundos aí para dar um oi para o irmão que está ao teu lado enquanto eu abro a água aqui, amém? Eu poderia dizer, vire para o irmão que está ao seu lado, dê a paz do Senhor, mas eu preferi ser mais original. Amém, amados. Eu quero rapidamente, porque nós ainda temos a ceia, conversar com os irmãos a respeito de algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo e eu peço ao Senhor que nos dê graça nessa noite, amém? Abra comigo então em Efésios capítulo 1. Quero falar um pouco sobre a igreja, amados. Sobre a expressão da igreja, sobre o que é a igreja, quem é a igreja. E rapidamente, antes da ceia, vamos meditar um pouco, amém? Efésios capítulo 1. E nós precisamos entender, amados, a importância da carta de Paulo aos Efésios, no que se refere à definição de quem é a igreja. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele já havia estado ali, ele já havia fundado ali uma comunidade, uma igreja. Alguns historiadores dizem que foi a cidade onde Paulo ficou mais tempo, cerca de 2 anos e alguma coisa, aonde dali Paulo estabeleceu uma base missionária e ele atingiu toda a Ásia a partir de Éfeso. Uma cidade muito grande, uma cidade onde pessoas do mundo inteiro passavam ali todos os dias, com uma rota comercial muito importante, uma cidade que era tida como a capital religiosa do império junto com Atenas. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar basicamente a respeito de quem é Jesus, vai falar a respeito de quem é a igreja, e vai falar a respeito da batalha espiritual que a igreja trava no mundo espiritual. E se você tiver mais interesse sobre guerra espiritual, te aconselho, venha quarta-feira, assista no YouTube as semanas anteriores, para que você não venha aqui sem entender um pouco do assunto, porque realmente o Senhor tem movido o nosso coração a meditarmos nisso. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai definir algumas questões importantes a respeito de quem é a igreja. E nós precisamos saber disso, amados. Porque senão nós vamos tentar comparar a igreja com outros tipos de organizações que se tem por aí, que não retratam a verdade plena de quem nós somos. E tudo aquilo que não retrata a verdade plena do que a palavra de Deus diz que nós somos, não pode ser tido por nós como uma verdade absoluta. Pode ser uma informação, pode ser uma pesquisa, pode ser uma comparação, mas a verdade absoluta de Deus para nós, ela tem que estar fundada na sua palavra. Você pode dizer amém? Então acompanhe comigo a partir do versículo 15. Diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo, ele está orando, ele está fazendo uma referência a respeito da igreja, ele fala aqui 3 coisas, que ele estava intercedendo pela igreja, ele estava orando para que a igreja tivesse revelação, para que a igreja tivesse entendimento a respeito de quem é Cristo. Ele diz que Cristo é o cabeça. E a partir desse momento ele fala 3 palavras a respeito da igreja. Ele fala que a igreja é o corpo, que a igreja ela é a plenitude. E ele usa essa palavra, igreja, num termo no grego que depois eu quero entrar com vocês no seu significado. E para que nós possamos entender, amados, o que é a igreja, eu gostaria de falar para os irmãos o que não é a igreja em primeiro lugar. A igreja não é uma empresa.
Isso é, a igreja não é uma organização no sentido da sua natureza. Ela não é uma constituição meramente jurídica, que ela é desenvolvida a partir de uma meta, de um objetivo, para dar lucro ou para estender aquilo que ela pensa ou aquilo que ela é. A igreja não é uma agremiação, uma associação de amigos que resolvem se encontrar no final de semana para jogar um videogame, para comer um churrasco. Isso tem outro nome. A igreja não é um clube social, onde nós viemos para um lugar compartilhar apenas as nossas alegrias, a nossa vida, onde nós estamos aqui meramente numa vida social, onde não transmitimos nenhuma coisa além daquilo que nós podemos ver, tocar ou sentir. A igreja, o apóstolo Paulo usa a expressão corpo. A palavra corpo, amados, vai nos levar a um entendimento que a igreja não é uma organização, embora é organizada. A igreja é um organismo vivo. Você pode dizer amém, amado? E todo organismo vivo, o que ele precisa ter para ser um organismo vivo? Fala para mim. Vida. Se não tiver vida, amado, o organismo ele pode ser morto. Lembra da aula de ciências, os seres bióticos ou os abióticos? Estou estudando isso agora com a Tinhos e meditando nisso. Um organismo vivo, isto é, ele tem uma estrutura, cabeça, tronco e membros. Mas o que faz dele um organismo vivo não é a sua estrutura. Porque nós podemos ter aqui na nossa frente um cadáver, que vai ter cabeça, tronco e membros, mas não é um organismo vivo. Por quê? Porque aquilo que difere o organismo vivo de qualquer outro tipo de organismo é a vida que está nele. E a vida, amado, que se passa pela igreja, desse corpo que o Senhor está falando aqui através de Paulo, é a vida que não pode ser criada pelo homem. Não é uma reprodução humana, não é uma reprodução de ideias, de conceitos filosóficos, de pensamentos humanos. A igreja, ela não se multiplica pela transmissão de ideias, de pensamentos, de conceitos. A igreja, como organismo vivo, precisa ter em si a vida que vem de Deus. É a hora que você diz aleluia. Porque, amado, a vida que vem de Deus vem do Espírito Santo. Abra comigo Atos capítulo 2. O pastor falou aqui a semana passada da profecia de Joel. Quem estava aqui? Amém? Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, os habitantes de Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que, possuída de perplexidade, porquanto os ouvia cada um falar na sua própria língua. Amados, aqui é o nascimento da igreja. Aqui, amados, nós vemos que a igreja, ela não é apenas uma agremiação de pessoas, porque os discípulos, aqui os apóstolos, eles estavam reunidos num só lugar, eles estavam unânimes, eles estavam obedecendo a palavra de Jesus, mas ainda nada havia acontecido. Eles estavam aguardando, conforme Jesus havia dito, vocês esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, até que a vida do Espírito que vem do alto sopre sobre vocês e que vocês tenham vida. É a partir desse momento, amado, aonde o Espírito Santo sopra sobre esses homens, sopra naquele lugar onde eles estavam todos juntos, que nasce a igreja, que nasce esse organismo vivo e espiritual, que tem em si a vida de Deus. E quando o Espírito Santo sopra sobre esses homens, ele vem e se distribui individualmente sobre cada um deles. Porém, todos eles recebem. Você entende isso, amado?
Essa é a ideia de corpo, aonde todos receberam, mas receberam uma porção que era individualizada. Nós poderíamos dizer, amado, que o Espírito Santo, ele vem sobre todos nós aqui nessa noite, mas cada um de nós recebe do Espírito uma porção, segundo a vontade do Espírito individual. Essa é a natureza da igreja enquanto corpo. Ela não é natural, ela é sobrenatural. Ela não é construída, gerada a partir da vontade do homem. E a ideia que nós temos, amado, que Paulo a vida do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós voltamos aqui no capítulo 1, no versículo 8, olha o que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, amados, a nossa expressão como igreja, como corpo, só tem sentido a partir do momento que o Espírito Santo sopra sobre nós. E nós oramos essa noite que o Espírito Santo sopre sobre nós. Por quê, amado? Porque quando nós somos um corpo, nós vamos distinguir cada função desse corpo. Nós vamos entender, amado, que no corpo, cada parte tem a sua responsabilidade. Não é apenas no momento da dificuldade que nós somos corpo, ou seja, não é apenas quando nós estamos enfermos, que temos uma febre, uma doença, enfim, que somos corpo, mas somos corpo em toda a sua dimensão, em toda a sua complexidade, em toda a sua responsabilidade. Nós somos corpo para entendermos que nós somos interdependentes uns dos outros. Isso significa dizer, amado, que eu não posso sair por aí dizendo que eu não tenho compromisso com ninguém, que basta eu ter compromisso com Deus em casa, que basta eu orar em casa, que basta eu ler a Bíblia em casa, que eu sou a igreja. Não, eu sou a igreja a partir do momento que eu sou o reflexo da vida do Espírito, através da vida daqueles que estão ao meu lado, dos meus irmãos. Nós somos interdependentes uns dos outros. Nós não podemos olhar para nós, amado, e nos encontrar dentro da nossa esfera de atuação, nos denominando um corpo completo. Aonde, amado? Uma cabeça que ande por aí não é um corpo completo. Quem lembra daquele filme A Família Addams? Não tinha uma mãozinha que andava do... Parece que aquela mãozinha tinha vontade própria. Ela andava sozinha por tudo que era lado. Só faltava ela falar. Muitas vezes nós estamos assim, amado. Nós queremos ter a aparência de igreja, a aparência de corpo, mas andamos desvinculados. Andamos querendo fazer as coisas de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. Amado, deixa eu te falar. Um corpo não se move quebrado. O corpo não se move se ele não estiver em plena unidade consigo mesmo. E aqui nós temos atletas, jogadores, e eu tenho acompanhado um irmão que machucou o joelho, rompeu os ligamentos. E agora, por mais que todo o resto do seu corpo, a sua cabeça,
tem a facilidade e a capacidade de fazer aquilo que ele costumava fazer antes, ele não consegue. Porque com a sua fratura, com a sua lesão, todo o seu corpo está em dificuldade, amado. Se nós tentarmos fazer as coisas como nós entendemos, como essa mão que anda sozinha por aí, ou como um corpo fracionado, quebrado, achando que tem em si toda a resposta, não vai funcionar. Os dons do Espírito são distribuídos por todo o corpo. É o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12. Abre comigo lá. Vou fazer a oração aquela de Josué, que fez o relógio parar. Amém? 1 Coríntios 12. Amor, nós estamos falando a respeito da natureza do corpo. Versículo 4 diz assim, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade no serviço, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é Deus quem opera tudo em todos. Sabe o que é isso, amado? É o cabeça que vai orientar o corpo, como cada parte do corpo deve funcionar. Sabe, amado, quando nós olhamos para a nossa cabeça, no espelho, nós precisamos entender uma coisa, eu estava pensando nisso na hora do louvor. Na cabeça, nós temos os principais sentidos estabelecidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar. Isto é, aquilo que vemos, ouvimos, percebemos e falamos. E aí nós olhamos, amados, para esse corpo espiritual que é a igreja, nós precisamos entender o que Paulo está falando, que Cristo é o cabeça, ou seja, que a visão é dele, que as palavras de direção vêm dele, porque a boca está onde? Na cabeça. E aquilo que vai, amado, nos dá uma percepção, um discernimento para o movimento do corpo, que é a percepção da audição, vem da onde? Do cabeça, porque é a mente de Cristo colocada em cada um de nós enquanto corpo que vai nos conduzir. E aí nós vamos entender, amado, que cada parte do corpo tem a sua função. E eu quero te falar, amado, você não é corpo sem função. Diz para o irmão que está ao teu lado aí, você tem uma função nesse corpo. Talvez você não saiba disso ainda, mas você tem. E essa função, amado, ela tem um propósito, claro, definido, para que haja unidade no corpo. Então, quando nós entendemos essa verdade, amado, nós vamos entender o que Paulo está falando. A igreja é o corpo. Então, a igreja, ela se movimenta a partir do seu organismo vivo, do entendimento que vem de Deus. E aí nós vamos falar a respeito de ministérios, de dons naturais, de dons da graça, mas não temos tempo para entrar em todas essas coisas agora. Basta nós entendermos, amado, que cada um de nós aqui recebeu, através da presença do Espírito Santo, um pacote. E nesse pacote, amado, tem tudo aquilo que o Espírito Santo precisa formar na minha vida e na tua vida, para que nós possamos cumprir a nossa função no corpo. Isso equivale a dizer, amado, que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, como ele vem lá em Atos capítulo 2, sobre aqueles homens, ele já vem com esse pacote, vamos dizer assim, de serviço. Não é assim quando você assina uma televisão em casa ou uma internet, vem um pacote de serviço. E para cada um de nós, amado, Deus tem dons, realizações, ministérios, serviços, enquanto o entendimento que temos que somos corpo. Diz para o teu irmão, somos corpo. Aleluia. A outra palavra que o apóstolo Paulo usa ali, amado, lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 principalmente, é a palavra plenitude. Por muito, amado, eu pensando sobre esse texto e pensando sobre essa palavra, eu entendi a plenitude como prosperidade. E muitas vezes nós pensamos que plenitude é isso.
Plenitude, nessa perspectiva, eu tenho abundância para poder repartir. Eu tenho mais do que aquilo que eu preciso, porque Deus me dá além para que eu possa ser um canal de bênção. É isso que muitas vezes nós pensamos sobre essa palavra, plenitude. Mas, amados, plenitude não é bem isso. A palavra plenitude, ela vem do Império Romano, aonde naquele tempo os romanos eles iam para suas incursões de guerra, eles iam para suas expedições, e eles pegavam os navios e colocavam nesses navios tudo aquilo que seria necessário para o cumprimento da sua missão. Então eles colocavam uma guarnição de soldados, colocavam alimentos, colocavam escravos, colocavam ali coronéis, líderes, enfim, centuriões, seja lá o que for, escribas, professores, doutores, tudo aquilo que fosse necessário para que eles pudessem ser bem-sucedidos na sua missão. A palavra plenitude, amado, não é o excesso de coisas que temos, mas sim, amado, nós entendemos que enquanto igreja, enquanto corpo, nós recebemos do Espírito tudo aquilo que é necessário para o cumprimento do nosso propósito, para o cumprimento da nossa missão. E aí, amado, nós precisamos, na verdade, para entender essa plenitude como algo real na nossa vida, descobrir qual é o nosso chamado, qual é a nossa função no corpo. Daí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nós temos aqui o pessoal do Ministério de Louvor. É um ministério, é um chamado, é um serviço na casa do Senhor. E para isso, amado, para que esse ministério ele seja pleno, no sentido de ter tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu chamado, da sua missão, eles têm tudo aquilo que eles precisam. Cantores, músicos, intérpretes. Está entendendo? Enquanto há falta de algum músico aqui, o louvor ele vai acontecer, amado. Ele vai acontecer, mas ele vai ser na sua plenitude. Isso é, amado, nós podemos servir a Deus e ficar aquém daquilo que Ele tem para nós, quando nós queremos servir a Deus sem a plenitude daquilo que Ele tem para nós, para fazermos aquilo que Ele nos chamou. Ou então, quando eu quiser fazer alguma coisa que eu não sou chamado especificamente para fazer. E aí vem meu segundo exemplo. Eu toco violão. Quem já viu sabe. Se precisar, irmão, se não tiver ninguém para tocar aqui, eu vou pegar o violão aqui e vou tocar. Não tem problema. Vou cantar. Queremos o teu nome engrandecer. E por aí afora. Deus vai usar de misericórdia, fala para mim. Vai. Mas não na sua plenitude. Por quê? Porque não é aquilo que eu fui chamado, separado para fazer enquanto parte do corpo. Então, amado, quando eu estou vivendo, atuando numa função na qual eu não fui chamado para fazer, até pode funcionar, mas não é pleno. Paulo diz, amado, que a igreja, o corpo de Cristo, recebeu plenitude. Isso equivale a dizer, amado, que quando nós entendemos o nosso lugar nesse corpo, nós vamos agora entender a nossa função para com os irmãos que estão ao nosso lado, para que haja plenitude prática agora, para que nenhuma parte do corpo ande capenga. Para que não precise vir alguém aqui que não é da função, fazer uma função pela metade, enquanto tem alguém que é da função, mas que ainda não entendeu o seu chamado. É a mesma coisa, mano, que colocar um ministro de louvor para dar aula dominical para as crianças lá em cima. Pode funcionar? Pode. As crianças vão descer cantando 10 músicas diferentes, toda semana em casa. Plenitude, querido. O corpo de Cristo é pleno. Quando eu vou entendendo qual é a minha função, e eu vou reconhecendo a função do meu irmão, eu vou dizer, não, querido, ó, vem cá que eu preciso de ti. Ó, nós estamos aí numa batalha, nós estamos aí nessa estrada, eu preciso de ti. Plenitude, amado, vem desse entendimento. Não é eu ter, além daquilo que eu
posso carregar, mas eu estar suprido como corpo de tudo aquilo que é necessário para o cumprimento da missão que Deus me deu. E eu quero te falar, amado, que o Espírito Santo, ele tem exatamente aquilo que tu precisa, para que tu possas cumprir o teu chamado, para que tu possa cumprir a tua missão. Ele tem. E a terceira palavra que o apóstolo Paulo fala ali, é justamente esse termo igreja. Esse termo igreja, amado, no grego, ele é muito significativo, porque a palavra eclesia, era usado para designar algo que era extraído de dentro para fora. A palavra igreja significa aqueles que são tirados de dentro para fora. Amado, nós, enquanto igreja, nós não somos chamados, nós não fomos concebidos no entendimento de um corpo espiritual, nós não fomos chamados no entendimento dessa plenitude de Deus, para estarmos dentro de um salão, apenas olhando um para a cara do outro aqui, e dizendo, Deus te abençoe. Não, nós fomos chamados, sobretudo, para sermos arrancados desse lugar, para fora. Nós somos chamados, amados, para ser o corpo de Cristo na sociedade. Nós somos chamados para ser o corpo de Cristo lá fora, nas trevas, porque é o corpo de Cristo. A igreja, a Bíblia diz que é a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos entender, amado, que o momento da reunião, do culto, ele serve para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, nos fortalecer, mas a relevância da igreja, ela vai ser concreta quando a igreja cumpre a sua vocação. E a vocação da igreja, amado, ela não é interna. Não é nós nos reunimos aqui apenas com cultos, apenas com reuniões, com música, não. A vocação da igreja, ela é sair daqui para fora. Eu até anotei aqui, a igreja tem uma vocação humanitária. O que vale dizer? Que essa vocação, que esse chamado, que esse clamor que é feito para nós, que Jesus falou em Atos 1:8, é ser estas testemunhas na sociedade, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando? Quando nós expressarmos a natureza do Espírito Santo nas nossas vidas. A igreja é chamada para manifestar o amor de Deus à sociedade. Quando nós lemos ali, amado, em 1 Coríntios 12, Paulo fala tudo como funcionam os dons. Tudo. E a edificação mútua, que é quando nós estamos aqui agora no capítulo 13, ele fala o seguinte, eu posso falar a língua dos anjos, dos homens, eu posso profetizar, eu posso me mover em tudo aquilo que for dom espiritual, que se possa conhecer. Mas se eu não tiver amor, eu serei exatamente como um símbolo que retine, como um prato que só faz barulho. Por que, amado? Porque o amor, a expressão do amor de Deus na minha vida, ela precisa ser externada. Eu preciso ser tirado de dentro para fora. Eu preciso entender que eu sou chamado para viver numa sociedade como luz, como sal, como uma seta que aponta para a realidade do sacrifício de Cristo. Todos os dias. Por quê, querido? É muito fácil dizer assim, ó, vamos lá na minha igreja. É fácil fazer isso, amado. Aí nós vamos entrar no caminho das organizações. Porque as organizações, para conseguirem adeptos, elas fazem eventos, elas fazem movimentos. Agora, amado, quando nós olhamos para o corpo, quando nós olhamos para a igreja, nós vamos ver, amado, que não é o evento, não é o movimento que dá o crescimento, mas é o entendimento. Abre ali Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4.
Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de juntas, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O que diz ali? Efetua seu próprio aumento. Para quê? Para edificação de si mesmo em amor. Sabe como é que a igreja cresce, amado? Quando eu entendo cada dia mais qual é a minha função no corpo. Quando eu cada dia mais eu me ajusto ao meu irmão na cooperação daquilo que o Espírito Santo está fazendo. A Bíblia diz que o corpo bem ajustado, consolidado, que coopera com o propósito de Deus, ele efetua o seu próprio crescimento com o combustível do amor. Então, à medida, amados, que nós vamos sair daqui entendendo que nós somos igreja, que nós somos o corpo, que nós temos a plenitude do Espírito em nós, e que agora nós somos chamados para fora, a igreja cresce à medida que eu entendo isso lá no meu trabalho, e eu agora me torno agente de revelação do amor de Deus. Eu vou dizer assim, eu sei que tu precisa, colega, tu precisa conhecer o amor de Deus. E eu quero te mostrar o amor de Deus, vem cá, qual é a tua necessidade? Porque eu tenho em mim um Espírito Santo que me traz discernimento espiritual, que me traz revelação. Eu estou ajustado, eu estou conectado com o corpo, com a igreja, pelo Espírito Santo. Agora, amado, eu não preciso mais dizer assim, vai lá na minha igreja lá, que lá é o lugar. Eu vou dizer assim, eu quero orar por ti, porque o Espírito Santo vai fazer uma obra na tua vida. E aí quando ele vir à igreja, porque ele acaba vindo, ele vai dizer assim, tudo aquilo que tu me disse era verdade. Não agora porque eu estou conhecendo empiricamente, mas porque eu estou vendo. Você entende a diferença, amado? Você entende a diferença? Isso é igreja, querido. A igreja é a resposta de Deus para a sociedade. Equivale a dizer, amado, que você é a resposta de Deus para a tua família, para o teu lugar de trabalho. Você é a resposta de Deus. O Espírito Santo vem sobre a tua vida. Aquela promessa que lemos aqui semana passada, que recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, se cumpriu e se cumpre hoje na minha vida e na tua vida, para que você entenda isso, querido. O nosso chamado, o nosso ministério, o nosso serviço vem do entendimento. Eu sou corpo, e que como corpo eu tenho membros que vão me fortalecer, que vão me abençoar, e que eu vou fortalecer, e que eu vou abençoar. Agora, eu sou chamado para fora. A Bíblia diz lá, e eu estou terminando, quero chamar o louvor, lá em Atos, no capítulo 11, 12, que os discípulos na cidade de Antioquia, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Para que você entenda, amado, no início da igreja, a igreja não tinha nome. Eles eram chamados os do caminho. Muitos diziam que era uma seita. Muitos diziam que eles eram dissidentes, que eles queriam fazer uma revolução, e o tempo foi passando, e a Bíblia diz que eles foram cumprindo com a sua missão, eles foram sendo testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e quando eles chegam em Antioquia, a Bíblia diz que eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Entenda isso, querido. Eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham prédios como temos, não tinham equipamentos como temos, não tinham entendimento a respeito de assunto que nós temos hoje. Batalha espiritual, crescimento emocional, finanças e etc. Agora, amados, o que me chama a atenção é que aqueles homens, eles viviam naquela sociedade, expressando quem era o Cristo. O segredo da igreja, amado, é expressar a sua natureza espiritual em Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé. O segredo da igreja, mais do que nós tentarmos dizer o que funciona ou o que não funciona, se resume numa frase que nós
temos recebido nesse lugar há pelo menos 30 anos. Procurar saber aquilo que o Espírito Santo está fazendo e colaborar com Ele. E à medida que nós vamos caminhando e entendendo isso, Ele vai nos colocando na nossa função, no nosso lugar, para que o corpo seja edificado, para que o corpo cresça, para que o reino se expanda. Feche os teus olhos. Pergunte ao Espírito Santo nessa noite: qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Eu não posso entender, irmão, que o Senhor tenha criado alguém para ficar sentado num banco, só recebendo palavra. Não. Eu não posso entender que Deus tenha criado um ser humano segundo a sua imagem e semelhança, simplesmente para receber. Não, mas Deus nos criou como um corpo, para que a sua vida fluísse através desse corpo. O corpo de Cristo é vivo porque ele flui, o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, a vida de Deus flui através da sua igreja. A vida do Espírito flui através da tua vida. Deixa esse rio fluir, querido. Deixa esse rio fluir. O Espírito Santo já está sobre ti. A Bíblia diz que Ele vem habitar dentro de nós. Quando nós recebemos o Senhor, já está lá, querido. Os dons, as vocações, o chamado, o ministério, está aí dentro. A palavra de Deus diz em João capítulo 7, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que ele disse isso com respeito ao Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo é mais que uma força que vem sobre nós. O Espírito Santo é uma pessoa que flui de dentro de nós. Deixa esse Espírito Santo fluir na tua vida nessa noite. Deixa ele fluir na tua vida essa semana. Deixa ele fluir na tua vida no teu trabalho. Deixa ele fluir na tua vida lá na tua família. Deixa ele fluir na tua vida dentro do ônibus, do refeitório. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele te guiar. Nós só vamos poder provar o poder de Deus, querido, quando nós permitimos que a nossa vida se mova pela direção de Deus. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Ele está entre nós, Ele está em nós. A Bíblia diz que Ele opera tudo em todos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que trabalha incessantemente dentro de cada um de nós, edificando em nós o Cristo, para que esse Cristo flua através de nós, das nossas palavras, das nossas atitudes, Senhor. Obrigado porque nós recebemos tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos mover, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça, Senhor. Ora com o irmão que está ao seu lado. Ora com ele, dá a mão para ele aí. E ora junto com ele essa verdade. Vai orando com ele essa verdade. Vai declarando essa verdade. Se você quiser fechar o corredor, fecha o corredor aí. Mas não fique sozinho. Você é corpo com o seu irmão. Você é igreja com ele. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, porque tudo é Teu. Nós entregamos tudo a Ti, porque tudo é Teu, Senhor. Porque o Senhor pagou o preço na cruz.